prazer vê-los aqui presentes na abertura das atividades do primeiro seminário e ciclo de debates do NIT. O NIT é uma das iniciativas de alunos da pós-graduação da História. A gente tem outras iniciativas também, eu acho que aproveito aqui para destacar a oficina de paleografia, a revista Temporalidades e o EFIS. O NIT é um grupo, né, de alunos que estão interessados em estudar da teoria da história e seus subcampos, e a gente vem se reunindo desde 2012, experimentando formas de refletir esse conhecimento aqui dentro do programa. A gente é muito jovem, né, e uma das motivações aqui é discutir, divulgar, refletir. Jovem no 2012, gente. O grupo é jovem. Enfim, então a motivação, né, desse evento é discutir, divulgar e refletir sobre o trabalho em teoria da história que vem sendo realizado aqui por nós e a partir de um diálogo com profissionais de várias áreas, né, de vários campos de conhecimento, porque a gente tem essa característica interdisciplinar. Então eu e os colegas Andréia Vieira, Fernando Garcia, que apoiaram a ideia, que trabalharam para que o evento fosse realizado, assim como o Breno Mendes, o Marcos Gicardi, todos os alunos e os professores que aceitaram participar das nossas mesas, né, que reuniram esforços para que esse evento tivesse dois pilares principais. Né, acho que vocês puderam perceber aí pela programação. Né. O primeiro é essa possibilidade de encontro de aluno-professor, um ciclo de debates, né? Então a gente está tendo aí a participação de 25 profissionais, entre alunos de pós-graduação e professores que são referências, né, nos seus campos de estudos. E o segundo pilar é justamente essa questão da interdisciplinaridade, né? Então a gente tem aí representantes de pelo menos 4 disciplinas, dependendo da maneira como a gente conta, né, essas disciplinas, mas pelo menos 4 delas. E para debater a história em 9 meses, né, que estão divididas em seções: gênero, história, ciência, história, literatura e história, representação e história, tempo e história. Então, assim, o evento, acredito, né, que vai ser um evento rico, diverso, como todo evento dessa natureza deve ser. E as mesas, elas vão acontecer na sala da congregação, tá? E, se possível, vocês marcarem presença, né, vocês são bem-vindos. Olha, nada disso aqui seria possível sem alguns apoios. Eu acho que a gente deve deixar os agradecimentos, né? Então, ao PPGIs, ao Ciência, que deu apoio pra gente com a logística e através da professora Paula no Porto, um colega biólogo que também é artista que doou o serviço de arte gráfica, que é o Carlos Felipe, os colegas da oficina e da Temporalidades, que de alguma maneira sempre assessoram os eventos. E para terminar, em especial, a gente gostaria de agradecer o programa de pós-graduação da História da UFOP, tá? Que tem sempre participado das atividades do NIT, né? Sempre dando apoio, os professores têm sempre feito esse intercâmbio de visita para que a gente pudesse levar essa ideia adiante, né? E agradecer em especial alguém que eu tenho felicidade e prazer de introduzir hoje, que vai dar nossa conferência, que é o Valdeir Lopes Araújo. Então, o professor Valdeir Lopes Araújo, desde 2004, é professor de Teoria e História da Historiografia na Universidade Federal de Ouro Preto, onde atualmente é também pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. É doutor pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com estágio na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Junto a projetos de pesquisa como Historiografia e Modernidade, Variedades do Discurso Histórico e Ibero-Conceptos 3, tem contribuído consideravelmente para os estudos dos conceitos históricos políticos, narrativas e linguagens político-historiográficas, sempre privilegiando um corpus documental no qual a dimensão da cultura histórica ocupa um lugar privilegiado. Entre 2008 e 2009, realizou um estágio de pós-doutorado no Instituto de Estudos Brasileiros, na USP, que resultou na publicação de seu livro A Experiência do Tempo, Conceitos e Narrativas na Formação Nacional Brasileira. Dedicando-se a inúmeras orientações de alunos, tem trabalhado na formação de uma nova geração de pesquisadores da história e da historiografia no programa de pós-graduação em História da UFOP, o qual foi um dos fundadores. Tem colaborado
na organização de livros na mesma área e possui uma vasta produção de artigos divulgados também pelo seu blog Naufrágio. E mesmo em meio a todos esses engajamentos, e sendo hoje uma das referências mais importantes nos campos da teoria e história da historiografia, nós teremos a honra de receber. Obrigado, Deise, por essa apresentação tão elegante e competente. Agradecendo o convite aos organizadores, toda vez que me chamarem, eu vesto aí aqui na UFMG, essa universidade na área de história com uma importância, que é uma referência nacional, um peso muito grande, é muito bom ver a área de teoria de história da historiografia crescendo dentro da UFMG, nessa aposta pela interdisciplinaridade. Muitos aqui são colegas de outros lugares, de outras palestras, de discussões em níveis muito variados. Então acho que alguns não consigo reconhecer de rosto, obviamente o grupo vai se renovando, mas é muito bom reencontrar alguns colegas aqui, com os quais eu tenho, de alguma maneira, uma conversação contínua. E hoje, apesar desse nome meio pomposo de conferência, o que eu gostaria de fazer é pensar algumas questões com vocês, a partir de um trabalho um pouco mais estruturado, cujo talvez boa parte daquilo que eu vou apresentar aqui hoje está num artigo que vai sair no número da Vale História nesse ano, não sei se agora em maio, não sei se mais no final do ano, mas é um artigo que está praticamente pronto, que eu venho desenvolvendo, talvez há uns 2 anos, essa ideia de regimes de autonomia. Mas um pouco pensando na conversa que nós vamos ter hoje, e também um pouco no trabalho que eu começo a amadurecer, que eu vou apresentar no dia 13 de maio em São Paulo, um debate promovido pela ANPU sobre o futuro das humanidades, o futuro da historiografia, muito mobilizado pela redução da história nos currículos de ensino básico e fundamental, por uma suposta sempre difícil afirmar crise sem diagnósticos objetivos, mas muitas pessoas falam uma crise das humanidades, naturalmente uma crise da historiografia no cenário contemporâneo, uma perda de legitimidade. Então, falar de regime de autonomia é, de alguma maneira, contribuir também para esse debate que começa a acontecer agora, que é um debate que ainda falta definir os contornos desse diagnóstico, mas eu tento ligar a minha, acho que sempre faço isso, tento ligar a minha reflexão histórica com alguns problemas contemporâneos. Mas, digamos, essa terceira parte que eu desenvolvi para hoje aqui, comecei a pensar para hoje, seria um terceiro regime de autonomia. Que no que eu apresento para vocês, eu falo de um regime de autonomia compilatório, que emerge basicamente no século XVIII, um regime de autonomia disciplinar, e para pensar um pouquinho esse final do século XX, é difícil ainda saber produzir uma história desse regime que eu estou chamando de um regime profissional, mas ainda de maneira muito tentativa. Cheguei a pensar se não seria um regime marcado pelas práticas de avaliação externa da atividade historiadora, da atividade das humanidades, mas o centro desse regime contemporâneo é o fato da produção historiográfica se reduzir ou se deixar domesticar por um modelo que é o das ciências duras, das ciências da vida, e que é transposto de maneira forçada, mas com alguma tolerância também da nossa parte, para a produção historiográfica contemporânea. É difícil definir o que seria esse contemporâneo. O fato é que as políticas de avaliação, no nosso caso da CAPES, mas que tem congêneres em todo o Ocidente, talvez nos últimos 30 anos, nós temos um conjunto de práticas de avaliação da ciência e do ensino superior que são marcadas por uma exterioridade da avaliação. As avaliações são supostamente produzidas pelos pares, mas na verdade são produzidas por agências externas ao processo de conhecimento. Então, no finalzinho, eu quero tentar fazer uma reflexão sobre talvez essa que seja a marca mais específica do nosso momento histórico enquanto intelectuais, que é essa exterioridade das práticas avaliativas e os efeitos que ela tem
sobre a historiografia e o conhecimento que nós estamos produzindo. Mas, infelizmente para vocês, eu vou voltar um pouquinho no tempo, lá para o início, pelo menos, começar rapidamente pelo século XVIII, para ver como essa história se desenvolve. Então, a minha fala tem esse discurso que, isso que eu anunciei, seria o fim da história de disciplina. Esse diagnóstico, ele já tem, sei lá, uns 30 anos, pelo menos, ou mais, a noção de que a modernização, ou pelo menos a crise das grandes narrativas, a crise das grandes teorias, a crise da filosofia da história não só destrói a nossa capacidade de pensar a história real como um singular coletivo, né, como ela surge dentro da modernidade. Nós sabemos pelos vários relatos que a ideia de uma história como uma realidade única se produz a partir do século XVIII e que essa produção é uma das bases para uma disciplina que se consolida ao longo do século XIX. Então há uma conjunção entre a representação da história que se estabiliza em base disciplinar e uma experiência da história que acredita que esses acontecimentos se dá como um singular coletivo, como um processo, como uma realidade externa. Então, desde o pós-guerra, obviamente antes, você já tem sintomas dessa crise, mas a perda de adesão nessa crença de que a realidade histórica é uma totalidade racional, processual, que pode ser conhecida e a partir de um conhecimento você projetar algum tipo de ação sobre a sociedade. Então, desde o segundo pós-guerra, que a crença nessa experiência da história vai se esvaziando ou vai se tornando problemática. Isso é um relato que vocês certamente conhecem de diversas fontes. O que nós pensamos pouco ainda é de que modo a perda da filosofia da história, a perda de adesão nas metas narrativas e na possibilidade de entender a realidade histórica como um todo, também gera perda da disciplina histórica. O fim da história é também o fim da historiografia. A historiografia é entendida como a representação total de uma realidade também total. É aquilo que por outras vias o Dosset denunciava como a história em migalhas. Então a perda de um horizonte de totalidade correspondia a uma fragmentação da disciplina histórica. Autores como o autor de aquele nobre sonho sobre a objetividade, Peter Nobel, que ele é o primeiro, não é o primeiro, mas ele, no mundo de anglo-saxão, ele é a descrição mais efetiva dessa noção de uma perda da disciplina histórica. Não há alguma coisa mais que nós podemos chamar de uma disciplina no qual os seus praticantes conseguem dialogar no mesmo nível de comensurabilidade. A especialização dos diversos campos da historiografia, a história da ciência, a história da historiografia, a história da escravidão, enfim, as diversas histórias, as diversas disciplinas que emergem, talvez a partir dos anos 60, dos anos 70, fazem com que não haja mais uma disciplina histórica, mas diversas disciplinas que não conseguem se reduzir a uma mesma linguagem, a uma mesma base. Então é isso que eu estou chamando do fim da disciplina histórica. A disciplina histórica, ou a disciplina história, desaparece, no lugar dela se colocam várias disciplinas profissionalmente orientadas e submetidas a um processo de avaliação que é externo. Então essas disciplinas, elas têm relevância pelo lugar que elas conseguem ocupar no sistema da ciência contemporânea. Eu vou aprofundar um pouquinho, se eu tiver tempo, no final, esse diagnóstico. Mas o que eu quero falar de maneira um pouco mais organizada segue a partir do item 2, que é como uma espécie de história da história do Brasil pode nos ajudar a entender a própria história intelectual e, de maneira geral, a história das humanidades no Brasil, né? Entre nós. Então, a primeira parte, eu falo muito rapidamente de como algumas estruturas das nossas histórias do Brasil lançam raízes no século XVIII. Claro, tem várias raízes no XVIII, mas a que eu vou trazer para cá é a que surge dentro do projeto da Universal History, que é produzida na Grã-Bretanha por volta de 1770, 1776. É um projeto coletivo. Depois disso eu passo por um conjunto de polêmicas que se desenvolvem
no nosso contexto, entre 1800 e 1848, 1840, para preparar o entendimento da criação do IHGB como uma resposta ao que eu estou chamando aqui de conflitos de autonomia de vida intelectual. Depois alguma conclusão. Aqui uma pequena tentativa de periodização do que eu estou falando. Então você tem principalmente a segunda metade do século XVIII como um momento onde a vida intelectual se transforma profundamente, acompanhando o desenvolvimento industrial da imprensa. Esse desenvolvimento da imprensa produz uma nova forma de autoria, um novo público, uma nova relação entre esse público e esse autor. É um pouco que eu quero falar sobre a noção de compilação. No nosso caso, esse modelo compilatório, que foi fundamental para iniciar uma autonomização do autor, ele sofre o seu primeiro deslocamento com a crise da representação. A mesma multiplicação da imprensa e das representações que permite um autor, no caso britânico principalmente, viver de produzir livros, de produzir relatos históricos, a mesma possibilidade de multiplicação dessas narrativas é o que produz logo de imediato a crise dessas narrativas, daquilo que a gente chama de crise da representação. Mais adiante eu discuto a consequência dessa crise da representação e da multiplicação das narrativas no contexto brasileiro, como a gente consegue diagnosticar e mapear essa situação de crise, que tem elementos muito parecidos com o cenário contemporâneo, que é também um cenário de multiplicação de narrativas, e eu tento finalizar com esse contexto, que é o contexto em torno da fundação do IHGB. Então o que eu vou apresentar são 7 cenas, né? Como eu não tenho como contar esses 150 anos de história, nem teria competência para isso, o que eu posso fazer é trazer algumas cenas que sejam representativas dessas situações e desses problemas. São 7 cenas, são curtinhas, e o que vocês vão ter no Data Show é pelo menos o núcleo documental ou um resumo do significado de cada uma dessas cenas. Elas transcorrem naturalmente num desenvolvimento cronológico, mas o modelo explicativo ele não tem no desenvolvimento cronológico a seu único caminho de explicação. Seria muito fácil a gente falar, olha, no século XVIII você tem um modo de produção historiográfica que é marcado por um regime de autonomia compilatório, e esse regime compilatório vai desaparecendo ao longo do XIX na medida em que um regime disciplinar se impõe e disputa espaço com esse regime compilatório. Mas o que a gente verifica, na verdade, é que, embora seja possível datar, tanto quando esse regime compilatório se estabelece e se constitui, assim como seja possível datar quando um regime disciplinar se estabelece e se constitui, não é possível dizer do desaparecimento do regime compilatório. Então não há necessariamente um movimento de evolução progressiva entre um regime compilatório e um regime disciplinar, entre o modelo de autor do século XVIII e o modelo de autor romântico do século XIX, porque no limite, factualmente, essas duas formas de produzir história, elas existem até hoje. Então nunca deixou de existir autores que, por fora do campo disciplinar, produzem relatos e narrativas históricas voltados para um mercado consumidor geral e que compilam, no sentido de que resumem a produção historiográfica, resumem os fatos e apresentam à sociedade, apresentam ao mercado. Até hoje isso existe. Mas nós sabemos que nem sempre existiu um regime disciplinar como aquele que se constituiu no século XIX. Mas, por um lado, a gente pode dizer o seguinte: há compilação no século XVIII, mas não há disciplina histórica da forma como nós vamos conhecer no século XIX. Então há um movimento cronológico aí. Mas esse movimento cronológico ele não é de substituição, ele é um movimento de simultaneidade, e aí cabe em cada arranjo entender como esses dois regimes de autonomia intelectual convivem. E aí talvez fosse o momento de tentar dar alguma definição do que eu estou chamando de regimes de autonomia intelectual, ou de autonomia discursiva. Um conjunto de condições históricas e estruturais, naturalmente estrutural aqui também é histórico, mas é um conjunto de eventos e estruturas que permitem um discurso se individualizar,
se constituir com uma identidade própria, não é? E essa identidade é reconhecida pela sociedade, é reconhecida pelos pares. Então a ideia de uma autonomia discursiva, ou de uma autonomia historiográfica, que aquele tipo de discurso ele não se reduz a outros tipos discursivos da sociedade. Em algum momento o discurso histórico se autonomiza a ponto de não ser mais confundido com o discurso literário, não ser mais confundido com o discurso político e de ser protegido dessas outras formas competitivas de discurso. E é claro que cada momento histórico há condições para que isso se produza. Essas condições são epistemológicas, são sociais, são políticas, não é? Mas o conjunto dessas condições configura a possibilidade desse discurso ser reconhecido enquanto tal. É isso que eu estou chamando aqui de regimes de autonomia. Então a primeira cena que eu queria conversar com vocês, e aí talvez eu nem precise ler o meu texto, é em torno da Universal History, né? No mundo de língua inglesa, na primeira metade do século XVIII, um conjunto de letrados muito diferente daquilo que nós acostumamos a ver no século XVII e no século XVIII, se reúnem a partir de um projeto editorial, de um projeto econômico, para produzir uma história universal. A história universal até o início do século XVIII é basicamente um gênero que vaza por um grande discurso religioso. O que se entendia como universal até o início do século XVIII é uma espécie de história da expansão da cristandade. Até que nós sabemos que um conjunto de transformações estão acontecendo na Europa do antigo regime, e basicamente na Grã-Bretanha, de maneira um pouco mais acelerada, e produz um conjunto de transformações na forma como a história podia ser experimentada ou poderia ser experimentada. Então esses